Pensa na seguinte cena. É 1979. Uma quarta-feira de sol, lá em Bertioga, no litoral de São Paulo. Certo. Um senhor está nadando no mar, sofre um mal súbito, se afoga e morre. Uma morte trágica, óbvio, mas, assim, absolutamente comum, né? Uhum. Acontece direto. Exato. E aí ele é enterrado pelos moradores locais com o nome de Wolfgang Gerhardt. Só que o detalhe bizarro dessa história é que o mundo levaria 6 anos para descobrir que o homem debaixo daquela terra não era um morador pacato. Nossa. Ele era literalmente o monstro mais procurado do século XX, o Joseph Mengele, o anjo da morte de Auschwitz. Cara, é o tipo de desfecho que dá um nó na cabeça de qualquer um. Porque, pensa bem, o sujeito foi o arquiteto de um horror indescritível e morre de uma forma tão banal, sabe? Pois é. E é exatamente essa dualidade chocante que os documentos do nosso mergulho profundo de hoje tentam decifrar. Para quem está ouvindo a gente, temos aqui uma montanha de fontes incríveis. Tem os detalhes daquela investigação do livro Baviera Tropical, da Bettina Anton, artigos científicos dissecando os experimentos nazistas. Bem pesados esses. Muito pesados. E temos também as memórias devastadoras da Eva Moses Kor, que sobreviveu ao Mengele quando tinha só 10 anos de idade. E, talvez o mais impressionante, os diários secretos que o próprio Mengele escreveu enquanto se escondia aqui no Brasil. O que salta aos olhos nesse material todo não é só aquela narrativa histórica fria, né? É uma verdadeira investigação psicológica. Com certeza. Ao cruzar todas essas fontes, a nossa grande missão hoje é entender como um homem que operou uma linha de montagem de genocídio conseguiu viver quase 20 anos no interior de São Paulo, cultivando café e, assistindo a novelas. É muito absurdo. Muito. E, mais do que isso, a gente quer tentar entender o que se passava na cabeça de alguém que parecia imune ao próprio remorso. Mas para entender o tamanho desse absurdo, dessa vidinha de aposentado no Brasil, a gente precisa olhar para o mecanismo do que ele fazia antes, né? Sim. A partir de 44, lá na Polônia, o Mengele era a figura que controlava aquela rampa de triagem em Auschwitz. Os relatos descrevem ele sempre impecável. Aquele visual clássico assustador, né? Exato. Luvas brancas, com um chicote na mão e com um simples aceno, ele decidia quem ia para o trabalho escravo e quem ia direto para as câmaras de gás. Mas o que o colocou no topo da lista dos mais procurados não foi só isso. Foi a obsessão dele com o que eles chamavam de, entre aspas, pesquisa médica. Ok, vamos desvendar isso. Porque, lendo os artigos sobre esses experimentos, a primeira reação que dá é um embrulho gigante no estômago. Nossa, demais. A gente está falando de coisas como colocar pessoas em tanques de água cheios de gelo para mapear a hipotermia, forçar prisioneiros a beber só água do mar até os rins falharem. Cirurgia sem anestesia. Isso. E o foco obsessivo dele, como as fontes deixam claro, eram os gêmeos. O que me faz perguntar o seguinte: qual era a lógica real por trás disso? Isso era ciência de alguma forma, mesmo que deturpada? Ou só um sadismo conveniente de um cara usando jaleco branco? Olha, o que é fascinante aqui de um jeito horrível, claro, é que os artigos científicos que a gente revisou são categóricos. Eles afirmam que metodologicamente aquilo era lixo. Lixo puro. Caramba. O interesse por gêmeos univitelinos vinha daquela ideia de eugenia, né? Que é aquela pseudociência de tentar provar a superioridade genética da raça ariana. Gêmeos idênticos funcionam na biologia como clones naturais. Então o Mengele usava um irmão como controle e o outro como cobaia. Entendi. Para ver a diferença entre eles depois. Exatamente. O objetivo era descobrir como multiplicar a raça deles mais rápido ou como alterar características físicas. Tipo, injetar tinta direto na íris das crianças para tentar deixar os olhos azuis. Meu Deus. O que obviamente só causava cegueira e infecções terríveis. Não existia intenção de curar ninguém ali. A lógica era puramente controle biológico total. O que nos leva direto para o relato da Eva Moses Kor, né? Ela e a irmã gêmea Miriam chegaram de trem lá da Romênia e a descrição de como elas viraram propriedade dele é aterrorizante. Uhum. Ela conta nos livros que as crianças ficavam nuas naquelas salas geladas por horas
só sendo medidas. Elas usavam roupas com umas cruzes vermelhas enormes pintadas nas costas. Como um alvo, né? Literalmente um alvo visual que dizia tipo, estas são as cobaias do doutor. O procedimento padrão era tirar sangue de um braço até a criança quase desmaiar e, ao mesmo tempo, injetavam umas substâncias desconhecidas no outro braço para adoecer a pessoa. Tem um momento nas memórias da Eva que eu acho que explica muito sobre esse instinto humano de sobrevivência. O Mengele injeta algo nela que causa uma febre altíssima. Ele olha para ela deitada, anota alguma coisa na prancheta e diz, na maior frieza, que ela tem no máximo 2 semanas de vida. Nossa. E aí ela é jogada num barracão de isolamento. Só que a Eva, mesmo com 10 anos de idade, ela sabe que se ela morrer, a irmã dela, a Miriam, vai ser morta imediatamente a seguir. Para que eles pudessem fazer a autópsia nas duas juntas, certo? Exato. Para comparar os órgãos das duas lado a lado. Então imagina a cena. Uma criança de 10 anos ardendo em febre, rastejando no chão de cimento frio a noite inteira, só para conseguir alcançar uma torneira e beber um pouco de água. Ela simplesmente se recusa a morrer porque precisa salvar a irmã. Cara, é um nível de resiliência que chega a ser difícil de processar. É sobre-humano. E a reação global a todas essas atrocidades gerou uma mudança estrutural pesada na ciência depois da guerra. O mundo ficou tão horrorizado que as bases do Código de Nuremberg foram criadas logo em seguida. Sim, foi o marco inicial. Foi tipo o primeiro esforço jurídico internacional para dizer em alto e bom som, olha, nenhum ser humano será usado em pesquisa sem o próprio consentimento voluntário. É como se fosse uma resposta imunológica da sociedade contra essa barbárie. Exato. O Código de Nuremberg estabeleceu os limites da ética médica moderna que a gente tem até hoje. Mas a grande frustração histórica dessa história toda é que o principal rosto por trás dessa necessidade, o próprio Mengele nunca sentou no banco dos réus lá em Nuremberg. Pois é. Ele simplesmente evapora. E como isso é possível, né? Com o mundo inteiro caçando o cara, com o rosto dele estampado em jornal, na TV, em todo lugar, como é que o arquiteto disso tudo some na poeira e acaba vindo parar aqui na América do Sul? Glossuga não foi um golpe de sorte isolado de um cara esperto. Foi um sistema estruturado. Ele usou o que os historiadores chamam de rotas dos ratos, as famosas rat lines, e o mecanismo de como isso funcionava é assustadoramente eficiente. Havia toda uma rede de simpatizantes nazistas, setores super corruptos que emitiam passaportes da Cruz Vermelha com nomes falsos e até membros da igreja que facilitavam a travessia no pós-guerra. Ele vai para a Argentina primeiro, lá em 1949. E ele não estava pobre, né? Tinha a grana da família. Exatamente. A família Mengele na Europa era dona de uma fábrica de maquinário agrícola muito bem sucedida. Eles financiavam a vida dele na América do Sul, usando empresas de fachada e intermediários para mandar dinheiro cruzando o oceano sem levantar suspeitas. Até que a maré vira, de repente, lá em 60. O Mossad, que é o serviço secreto de Israel, localiza e simplesmente sequestra o Adolf Eichmann, que era outro arquiteto do Holocausto. Eles pegam o cara no meio da rua em Buenos Aires. Uma operação de cinema. Sim, o julgamento do Eichmann passa na televisão para o mundo inteiro ver. E os documentos que a gente leu mostram que isso causou um pânico absoluto no Mengele. É aí, aterrorizado, que ele foge para o Brasil em 61. E no Brasil, a rede de proteção local já entra em ação imediatamente. Simpatizantes extremistas, como aquele Wolfgang Gerhard que você mencionou no começo, ajudam a esconder ele. O Mengele adota nomes falsos, tipo Peter Hochbichler, deixa o bigode crescer para mudar o rosto e acaba indo gerenciar uma fazenda de café no interior de São Paulo. Sim, acolhido por um casal de húngaros, os Stammer, né? Isso mesmo. É aqui que a coisa fica realmente interessante e bizarra, porque os detalhes no livro da Bettina Anton parecem ficção. O criminoso de guerra mais procurado do planeta vira um pacato gerente de fazenda em cidades como Nova Europa e Serra Negra. O cara ouvia música clássica, lia romances, até teve um caso amoroso com a esposa do patrão,
a Gita Stammer, e ele virou fã assíduo de novela brasileira. Assistia toda noite. Cara, tem um abismo gigantesco aí. Como é que a mente humana consegue reconciliar duas coisas tão opostas? Ele matava crianças numa câmara de gás de manhã na década de 40 e 30 anos depois estava na sala de estar discutindo o enredo da novela das 8. É chocante, eu sei. A Hannah Arendt usou aquela expressão famosa, a banalidade do mal, para descrever o Eichmann. E muitos historiadores tentam aplicar isso ao Mengele no Brasil. Mas o mecanismo psicológico que a gente vê nas fontes é uma compartimentalização muito profunda. Como se ele dividisse a mente em caixas. Exato. Como um psicopata consegue sobreviver tanto tempo no anonimato? Ele divide o cérebro em gavetas fechadas. Aquela megalomania do cara que brincava de ser Deus em Auschwitz foi empacotada e escondida num canto da mente. Ele precisou incorporar essa nova persona do imigrante recluso, chato, que só reclamava da vida. Mas não se engane, não era uma vida tranquila, tá? Ele tinha muito medo de ser pego. A paranoia era a verdadeira prisão dele. Ele chegou a construir uma torre de observação na fazenda, lá em Serra Negra, só para ficar vigiando a estrada de terra com binóculos. Qualquer carro desconhecido que levantava poeira ao longe já fazia ele tremer. E se o cara passa décadas isolado, com essa paranoia diária consumindo ele, cultivando café no Brasil? Será que o silêncio não traz algum tipo de remorso? Alguém que tem tanto tempo de sobra para pensar na vida, lá no fundo da consciência, não acaba sentindo o peso do que fez? É a pergunta de $1 milhão. A resposta para isso, incrivelmente, só apareceu quando a Polícia Federal encontrou os diários secretos dele em Diadema, lá em 85. Esse arquivo é um dos maiores achados psicológicos da história criminal moderna. Estamos falando de mais de 3.000 páginas escritas à mão durante a vida dele no Brasil. E tem até uma autobiografia ficcional imensa lá no meio, onde ele se esconde sobre o alter ego de Andrés. Andrés, é. O que os especialistas em literatura e psiquiatria forense apontam de forma unânime ao analisar esses textos é que o remorso é zero, absolutamente inexistente. Então, o que tudo isso significa na prática? Porque é muito bizarro. Ele escreve, literalmente, que não se sente, abre aspas, minimamente compelido a se justificar. Pelo contrário, cara. Nos anos 70, morando em São Paulo, ele continuava escrevendo nos cadernos que os judeus foram os culpados pela guerra. As ideias de eugenia estavam completamente intactas na cabeça dele. Ele chega a defender cotas biológicas para rebaixar o papel das mulheres no mercado de trabalho e prega a esterilização em massa de pessoas que ele, na loucura dele, considerava inaptas. E tem mais. Ele expressava um ódio gigantesco pela miscigenação natural do Brasil. Reclamava direto nos diários de como as pessoas aqui viviam misturadas. É de revirar o estômago. Mas se conectarmos isso ao quadro geral da mente dele, a análise dessas páginas revela exatamente como a psicopatia estrutural dele funcionava para manter ele vivo. Para a mente dele não entrar num colapso total, ele precisava se manter fixo no papel de uma figura superior. Claro, se ele cedesse, a ficha ia cair com um peso esmagador. Exato. Admitir a culpa destruiria na hora aquele pedestal ideológico cego em que ele se colocou a vida toda. Agora, o que chama muito atenção na análise desses diários são os vazamentos do subconsciente, as brechas na armadura. Esse mesmo homem frio e calculista escreveu um poema super carente reclamando que um passarinho cantava feliz na árvore, mas não cantava para ele. Ah, não acredito. Pois é, e ele relata com muitos detalhes um sonho recorrente onde ele era um bebê frágil, chorando, completamente indefeso e assustado. Nossa, lendo isso, parece o diário de um alienígena tentando imitar emoções humanas e falhando miseravelmente. Ele chora por não receber a atenção de um passarinho no quintal, mas não perde uma noite de sono por ter exterminado milhares de pessoas reais nas câmaras de gás. É inacreditável. E o fato dele sonhar consigo mesmo como um bebê frágil. Cara, não é exatamente essa figura da inocência que ele destruiu lá atrás nas rampas do campo de concentração? É como se ele se colocasse no papel da grande vítima da história inteira. Exatamente isso.
Na psicologia clínica, isso é uma projeção muito clássica do narcisismo em seu estado mais extremo. O psicopata muitas vezes inverte completamente a realidade externa para se colocar como a grande vítima incompreendida do mundo cruel. Aquele silêncio dele sobre os próprios crimes não era esquecimento, era um muro de defesa denso. Ele bloqueou a realidade para não se autodestruir psicologicamente, como a gente falou. Esse sujeito passa a vida inteira preso nesse delírio absurdo de grandeza intocada, até chegar o fatídico ano de 79. Ele tem um derrame enquanto nadava lá no mar em Bertioga. Ele apaga na água e morre de forma indolor. E é enterrado com o nome falso do amigo dele. A verdade só vem à tona 6 anos depois, em 85. Isso, quando a polícia, lá na Alemanha, intercepta algumas cartas que estavam sendo trocadas com pessoas no Brasil, falando sobre a morte do, entre aspas, nosso tio. O famoso tio. Pois é. A polícia brasileira logo entra em cena, interroga a rede de proteção aqui no estado, como a família Bossert, o que leva direto à exumação daquele túmulo em um cemitério super modesto, lá em Embu das Artes. Aquela imagem clássica do legista segurando o crânio sujo de terra diante de um mar de câmeras de TV. Aquilo parou o mundo. Parou mesmo. Mas, na época, veja bem, os exames ósseos indicavam de forma forte que era ele, claro, só que não havia tecnologia moderna o suficiente para garantir 100% sem nenhuma margem de dúvida. O martelo final, absoluto, só foi batido mesmo em 92. E como foi essa confirmação final? Porque, em 92, o exame de DNA não era nada rápido ou comum como é hoje em dia, certo? Certo. O perfil de DNA, que ficou conhecido como DNA fingerprinting, tinha sido inventado pelo cientista britânico Alec Jeffreys poucos anos antes daquilo. Foi um processo extremamente complexo de tentar extrair amostras muito degradadas dos ossos enterrados no Brasil e depois cruzar isso com o material genético do filho vivo dele. O Rolf Mengele. Esse mesmo, que morava lá na Alemanha. E o teste confirmou de forma irrefutável a paternidade, sem deixar espaço para mais nenhuma teoria da conspiração de que ele ainda estaria vivo por aí. E é aqui que a gente entra num ponto que, sendo bem sincero com quem tá ouvindo, me deixa muito inconformado com essa história toda. Pode falar. Quando a gente olha para Eva Moses Kor, que sobreviveu àqueles horrores, a trajetória da vida dela é triunfante, é linda. Ela foi para Israel, dançou a dança da liberdade de Havanagila nas ruas, formou uma família maravilhosa, construiu um museu incrível para honrar as vítimas. Ela até perdoou publicamente os nazistas. Não para absolvê-los, veja bem, mas para ela mesma se libertar do trauma. Uma mulher gigante. Mas aí você compara o fim dela com o do Mengele. O cara morre de velhice. Morre nadando suavemente numa praia tropical. O arquiteto de Auschwitz nunca pisou num tribunal. Isso levanta uma questão muito importante sobre o que a gente entende por justiça. Muitos especialistas chamam isso do trunfo da justiça histórica, né? A Eva viveu à luz do dia, recuperou a humanidade dela, enquanto Mengele viveu aquelas últimas 3 décadas como um rato assustado, pulando com a própria sombra. A impunidade penal dele acabou sendo ofuscada por essa vitória moral e histórica das vítimas. Olha, eu vou precisar discordar das fontes nessa e acho que muita gente em casa também vai. Eu entendo perfeitamente a ideia romântica de que ele viveu paranoico e que a cabeça dele seria a verdadeira punição. Mas peraí. Pode jogar real. Um rato assustado que geria fazendas, que ouvia música clássica na varanda, jantava de graça às custas dos patrões, tinha romances clandestinos e assistia a TV no conforto de uma sala de estar toda a noite. Ele nunca passou um único dia numa cela fria. Ele nunca sentiu o cheiro de uma prisão. A gente não diz que a tal paranoia foi o castigo final dele só para a gente se sentir um pouco menos frustrado com o fato de que a justiça global falhou miseravelmente. Ele não enganou todo o sistema até o último segundo de vida. É um excelente contraponto. E você tem toda a razão ao apontar a falha gigantesca, monumental do sistema jurídico internacional ali. A justiça penal fracassou de forma retumbante no caso dele. Não tem como defender. Ele não teve o fim na forca como os colegas nazistas dele tiveram em Nuremberg. Exato. Mas o que a sociologia e a história tentam resgatar quando usam esse termo do rato assustado
Não é para apagar essa falha penal imperdoável. É mais para separar a liberdade física da degradação da própria identidade que ele tanto prezava. Ele queria ser um grande e respeitado cientista venerado por toda a Alemanha, um herói ariano supremo. Mas ele acabou os dias sozinho, escrevendo diários ressentidos que absolutamente ninguém lia, dependendo de favores e escondido num país tropical, cheio da mistura racial que ele tanto desprezava. Um fim patético para quem se achava um deus. Sim, ele escapou da cadeia física, sim, sem dúvida. Mas a ideologia de 1000 anos que ele tentou construir foi pisoteada pela resiliência de pessoas brilhantes como a Eva. Ele foi reduzido a ossos escondidos debaixo de um nome falso, enquanto as vítimas dele sobreviveram e construíram memoriais gigantescos para garantir que o mundo inteiro soubesse a verdade. É visto por esse lado do legado e de quem efetivamente escreve a história para o futuro, faz bem mais sentido. A tentativa ridícula dele de apagar grupos inteiros fracassou porque as vítimas tomaram o controle da narrativa. E as fontes que estamos analisando trazem essa mesma reflexão para o nosso contexto atual, o que é vital. Os historiadores e sociólogos cujos artigos a gente leu para esta pauta fazem um alerta muito claro para a nossa audiência hoje. Sim, eles apontam que o estudo minucioso dessa época escura não é só uma questão de manter arquivo de museu, não. Não mesmo. Os pesquisadores destacam, e os dados confirmam, que a gente vê hoje um ressurgimento perigoso de extremismos e flertes com ideologias neonazistas, inclusive aqui no Brasil. O argumento central de todos esses especialistas é de que expor a engrenagem, a covardia e a profunda irracionalidade do que o Mengele representava na prática é a única vacina eficiente que a sociedade tem contra a repetição histórica. Perfeito. Para não romantizar figuras autoritárias que tentam voltar ao poder, é preciso dissecar a banalidade medíocre da vida delas. E para fechar a nossa análise profunda de hoje, essas mesmas fontes nos deixam com uma última grande ironia poética da vida, que é até difícil de acreditar que tenha acontecido de verdade fora de um roteiro de cinema, se a gente pensar bem na trajetória completa desse cara. Pega essa ironia, pessoal. O Josef Mengele construiu toda a sua carreira, toda a base do seu poder e a sua monstruosidade, corrompendo a biologia e a genética. Sim, ele destruiu a ciência. Ele se considerava o grande engenheiro superior da biologia humana, aquele cara intocável que ditaria as regras de quem era geneticamente puro e quem merecia ser aniquilado com base no sangue. A grande ironia poética é que a mentira dele, que durou décadas, só ruiu de forma definitiva por causa da verdadeira biologia. Exatamente. O exame de DNA, que é o ápice da ciência genética real voltada para a descoberta e a cura, funcionou como um código de barras biológico incontestável contra ele. Mengele passou a vida inteira enganando passaportes, governos e serviços de inteligência. Ele chegou a enganar o legista brasileiro ali inicialmente e foi enterrado debaixo de uma farsa. E ele achou que ia sumir para sempre. Mas ele não conseguiu enganar a genética. Em 92, a biologia arrastou ele para fora daquele túmulo falso em Embu das Artes. A mesma ciência que ele abusou e deturpou a vida inteira foi o juiz final, que cravou os crimes dele na história, tirando qualquer sombra de dúvida ou de negacionismo para sempre. A verdade tem essa natureza teimosa, né? Assim como o corpo dele inevitavelmente boiou na praia de Bertioga naquele dia, a realidade dos fatos sempre acaba subindo à superfície. Não importa quantos anos ela passe submersa. Fica aí essa imensa reflexão para quem nos escuta sobre memória, sobre resiliência e o peso real da história nas nossas vidas. A gente se vê no nosso próximo mergulho.